ensinamento. Outro motivo pelo qual você vai ensinar, né, que eu vejo assim, você vai encontrar as suas razões, mas é importante a gente não trazer coisa rasa. Gente, os meninos são muito inteligentes e você está formando o intelecto dessa criança, ela tem completa capacidade de entender, e se ela não entender no primeiro momento, é só você traduzir, vamos dizer assim, né? Você vai usar ali uma linguagem mais adequada para ela, que você vai pegar o jeito. Depois eu posso compartilhar mais coisas como eu faço, mas não é algo muito difícil, conforme a idade. Então você vai falar que a mentira não pode, porque você está enganando a mamãe, enganar não é legal, aí a gente tem um trabalho do que é joia e do que não é. Você está quebrando a confiança da mamãe. Como é que a mamãe vai confiar, né, que quando você disser que tá com dor, tá doendo de verdade? Eu não vou saber se você tá falando a verdade. Então você vai trazer exemplos para essa criança do porquê que isso pode ser ruim. Outra coisa que é super importante, você vai explicar o perigo dessa mentira, que tá bem atrelado com esse exemplo anterior que eu dei. Porque se você falar assim, gente, se você continuar falando o que não aconteceu ou o que não está acontecendo, quando você falar que tá precisando da mamãe, você pedir socorro, você gritar, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber, pequena, né? Como é que eu vou saber? Então, por isso, você precisa sempre falar a verdade, né? Então, você está ensinando essa criança. É um processo. Você vai conversar com ela um dia, você vai conversar com ela 2 dias. Às vezes, se é uma criança que está com situações reiteradas de mentir, e eles vão mentindo. Quando isso não é cortado logo no início, eles vão começando a mentir pequenininho. E aí vai sendo constante, porque eles começam a ter com a mentira um controle ali sobre a situação, porque eles criam a situação que eles querem. E, gente, eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo isso muito claramente. Eu não sei se é assim na casa de vocês, eu acredito que sim, se não for, vocês levantam a mão aí. Mas o desejo de controle das crianças é enorme, né? As crianças vêm aí com um botãozinho do tipo, depois eu conto essa questão do controle da experiência, do tipo de que eu quero mandar, eu quero determinar, mesmo você não tendo ensinado isso. Então, quando a criança começa a mentir e ela não tem esse processo de ensinamento, ela vai mentir mais reiteradas vezes. Então, isso precisa ser cessado e a cessação desse processo começa com o ensinamento, de qualquer maneira, ou mesmo que o processo ainda de mentir não tenha começado. Então, essa é a primeira coisa. Requer muita paciência, mas você precisa ter a consciência de que você ensinou. Depois passa para o segundo passo. O segundo passo é treinar essa criança. Você está falando a verdade? Vamos ver, vamos conversar. Isso aqui aconteceu assim, assim, ou assado. Quando você começa a conversar com essa criança, ao invés de ter um comportamento, como que eu posso dizer, rude com ela de uma vez, vamos imaginar que você já a Tati trouxe para mim esse tema, né? Vamos imaginar então, Tati, que você esteja vivenciando com uma situação que você sabe que está sendo comum, né, de mentir. E aí aquilo já te traz uma raiva imediata, tipo, esse menino tá mentindo de novo para mim, né? É segurar, respirar fundo, entrar nesse processo e ao invés de agir dessa maneira assim mais abrupta, né, é respirar fundo mesmo, se for o caso, estratégia. A coisa te deixou muito irritada, sai, conta até 20, respira fundo, volta na situação, chama a criança e conversa com ela. Mamãe já conversou, a mamãe já te explicou, vamos ficar, aí você vai começar a interrogar essa criança para saber o quanto ela apreendeu das informações que você passou, sabe? E aí, você sabendo disso, na medida que você percebe que ela já começa a adquirir plena consciência do que é a mentira e dos problemas que essa mentira tem, você pode vir a trazer aí já consequências em razão da manutenção da mentira. Então, aí começam as disciplinas, né? Você pode cortar algo que esteja ligado com aquele evento que ela está mentindo. Então, por exemplo, você comeu isso daqui? Não, não foi eu que comi.
Você tem certeza, fulaninho, que não foi você que comeu? Eu tava aqui, agora seu irmão falou que não foi, e não sei o que, não sei o que. E aí você vai estabelecer, olha, eu tenho, se você tiver convicção, tá? Precisa ter convicção, porque a criança, ela precisa, se você não tiver certeza, ela vai se sentir muito magoada. Ela vai ficar magoada e com razão de você afirmar algo que você não tem certeza e pode ser que não tenha acontecido. Esse questionamento é super importante. Eu vou contar daqui a pouco uma experiência que eu tive aqui em casa e para vocês entenderem como que é importante, né, ter convicção, ter certeza que aquilo ali está sendo uma mentira. E aí, então, olha, isso aqui que você está falando não é verdade por causa disso. Mamãe já te explicou, você já entendeu, não entendeu? A criança vai responder que sim, já entendeu. Então, agora você não vai poder mais ter acesso ao armário onde ficam as comidas assim assadas. Eu não sei como que vai ser o processo, mas a disciplina ela tem que estar ligada à situação. Não adianta a criança mentir para você, por exemplo, que ela não comeu alguma coisa, você fala com ela assim, então você não vai ver televisão. Precisa estar associado, sabe, àquela situação que ocorreu. E aí, então, você começa a estabelecer a disciplina. Eu acredito que esse seja o processo, né? Até que ela entenda que a consequência vai vir de qualquer maneira. E aí entra um processo super, super importante. O privilegiar a verdade. Isso é muito importante, muito importante. Eu faço isso e eu tenho um resultado maravilhoso, que é o seguinte: você já ensinou para a criança que determinado comportamento não é legal. E aí ela já sabe e ela tem aquele comportamento que não é legal. Vou pegar de novo o exemplo do desenhar na parede, tá? Exemplo hipotético aqui. Você já ensinou para o fulaninho que não pode desenhar na parede. Você já treinou esse fulaninho sobre isso. Ele já sabe, porque quando você chega e pergunta, pode fazer isso? Ele sabe, fala que não. E é isso que você chega e tem um desenho enorme no móvel do seu quarto ou na parede da sua sala. E aí você chega e fala pro fulaninho assim, fulaninho, foi você que desenhou aqui? E fala, não, não fui eu, mamãe. Você tem certeza que não foi você? Tenho, não fui eu. Às vezes pode até acusar outro, foi fulano. O Noah faz isso. Foi fulano, eu falo com ele. Não fala que foi fulano se você não sabe que isso aconteceu, que foi fulano quem fez. Eu quero saber se foi você. Aí, a gente começa a perceber, né, gente? Criança tem uns momentos de mudez, porque você percebe quando existe convicção na fala da criança. Quando você, olha uma outra coisa super importante, quando você estabelece esse processo de ensinar e de treinar, você gera uma conexão com a criança que você começa a conhecer seu filho. Você começa a conhecer o jeito que ele fala. Você começa a perceber quando tem alguma coisa errada ali, tá? Então isso é muito, muito importante. E aí, então, você já começa a perceber que tem alguma coisa errada. E aí eu chego e falo, você vai privilegiar a verdade. Teoricamente, essa criança que já foi ensinada, já foi treinada, ela seria disciplinada porque ela desenhou na parede. E então eu falo assim, meu amor, eu quero que você fale a verdade comigo. Se você falar a verdade com a mamãe, ainda que tenha sido você, você não vai ser disciplinado, porque a verdade é mais importante do que tudo, porque eu quero confiar em você. E aí, então, a criança, porque como ela mente fugindo da consequência, e ela sabendo que não vai ter a consequência, ela fala, poxa, a verdade é algo realmente que vale a pena. E então, a criança vem e se disponibiliza a falar. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e eu cumpro. Então, olha, meu amor, foi você ensinou, mas quando você dá esse voto de confiança para a criança, ela percebe o quão negativa a mentira é e o quanto ela pode contar com você. Ela vai saber que você não tá ali para poder, punir ela. Porque a disciplina não é uma punição. Que as disciplinas que você aplica não são raiva externada, né, em razão disso, mas que é um ensinamento. Eu amo a palavra disciplina, porque a disciplina diz respeito a ensinar. Quando você está na escola, você não tem a disciplina de matemática, né?
E não tá atrelado a castigo. Por isso eu dissocio a palavra disciplina de castigo. Para mim, uma coisa é muito diferente da outra, sabe? E aí, então, quando a criança tem essa experiência, que ela pode confiar em você, mesmo ela tendo falhado, e gente, quão lindo é a gente poder gerar esse relacionamento com nossos filhos, de confiança e dela poder saber que ela vai contar com você mesmo quando ela erra. E isso é nada mais é do que a graça de Deus, porque Deus é assim, né? A gente erra, a gente tropeça, enfim, tanta coisa que a gente faz e Deus, apesar de muitas vezes, como vai acontecendo na nossa criação com os meninos, existirem consequências advindas dos nossos erros, vai existir acolhimento. Então, quando você privilegia, principalmente nesse processo de treinamento ou de quem está vivenciando isso, a verdade, a criança, ela se entrega. E aí você cessa, sabe, o ciclo da mentira. Porque a criança, ela foge da consequência, então ela mente. Como ela já começa a saber que a mentira é algo que causa ou raiva em você, ou repulso em você, e ela sabe que vai vir uma outra consequência ruim porque ela mentiu, agora não só porque ela fez aquilo errado, mas porque ela mentiu também, ela segue mentindo. E aí vira um ciclo. Quando você entra com essa atitude de perdão, de privilégio, de privilegiar aquilo que é valoroso para você, que é a verdade, esse ciclo cessa, porque a criança, ela se entrega, né? Já existiram várias situações dos meninos, assim, diante de um mau comportamento, a hora que eles perceberem, aí vocês vão ver que minha voz até embarga, porque eu me emociono mesmo, assim, dessas vivências que eu tenho, né? De elas se entregarem assim nos seus braços, delas se entregarem no seu colo, mesmo às vezes sabendo que pode vir futuramente uma disciplina. Não naquele momento, se for um momento que você fala, olha, se você, né, mas que futuramente se isso acontecer. Então eu vou contar esse exemplo aqui para vocês. Como eu já tinha essa vivência, por exemplo, com o Davi, de falar com ele, olha, conta para mamãe a verdade. A verdade é mais importante do que qualquer coisa. Então, conta pra mamãe a verdade. Ele já tinha essa experiência comigo. Um belo dia, né, trabalhando no home office, eu deixei meu computador aqui. Davi, Noah e Elisa brincando no meu quarto. Eu cheguei, meu computador estava travado. Eu falei, Noah subiu aqui e mexeu nesse computador. Noah é daqueles, assim, bem arteiros, sabe? Aí eu falei com ele assim, Noah, foi você que mexeu? Não, mamãe, não fui eu. E ele falou muito convicto, assim, muito tranquilo. Você tem certeza, meu amor? Tenho, mamãe, não fui eu. Aí eu chamei Elisa. Elisa, foi você que mexeu aqui no computador da mamãe? Não, mamãe, não fui eu. E eu percebi que eles estavam falando a verdade, sabe? Eu perguntei a Elisa, eu falei, Elisa, separada, né? Você viu se o Noah mexeu no computador da mamãe? Não, mamãe não viu, o Noah tava brincando comigo. E depois eu perguntei ao Noah, ali longe da Elisa, Noah, Elisa mexeu no computador da mamãe? Não, mamãe, e tal. E aí eu falei, cara, mas será que o Davi mexeu? E o Davi já sabe logar, já sabe fazer umas coisas, né? Assim, ele tá com quase 10 anos de idade. Aí eu cheguei, chamei, falei, Davi, vem cá, meu amor. O computador da mamãe tá travado. Tentaram logar várias vezes com a senha incorreta. E eu perguntei para os seus irmãos, eles disseram que não foram eles. Foi você? Eu quero que você me responda falando a verdade, tá ok? Aí ele olhou assim para baixo, foi, mamãe, me perdoa. Então, mas por que ele fez isso? Porque ele já havia vivenciado comigo a experiência de que eu privilegiei a verdade, entende, gente? Então, eu acho que esse é um ponto super importante, tá? Que é de privilegiar a verdade, recompensar a verdade. Outra coisa super importante, exemplo. As crianças, elas modulam o que a gente faz. Então, vocês vão ter que primeiro analisar vocês mesmos. Vocês estão mentindo para suas crianças, ainda que seja mentirinha, né? Porque se você mente, você está ensinando elas a mentir. E olha que não é só mentir com elas, não.
tá? Se elas veem você mentindo para um terceiro, falam, mamãe faz isso, acho que dá para fazer também. Então é um grande desafio, tá? De você conseguir ser um exemplo, mas se você é uma pessoa que tem dificuldade com essa questão e de vez em quando tá falando umas mentirinhas daqui, umas mentirinhas dali, e aí você provavelmente vivencia isso com seus filhos, não existe oportunidade melhor do que você sentar com seu filho, ele sendo um pouquinho maior e falar, meu amor, deixa eu te falar, a mamãe também tem uma dificuldade, de vez em quando escapa. Vamos caminhar juntos nisso? Vamos caminhar juntos nisso? Mentir não é legal por causa disso, daquilo outro. Cara, se você vivencia a mentira, você não fica pé da vida? Poxa, não faz isso com o outro. A gente consegue encontrar maneiras de falar a verdade. Porque o que eu tenho aprendido ao longo desses anos, e aí entra uma caminhada pessoal minha também, né? De crescimento pessoal, individual, é que a grande questão é a maneira como se fala, não necessariamente o que se fala, tá? Então, muitas vezes, a forma como você fala as coisas é que é o grande problema dos relacionamentos em geral. Então, às vezes você vai encontrar a maneira de dizer, às vezes, uma verdade que não é tão agradável, né? Mas isso é importante, você precisa ser o exemplo, é aquela que modula. Eu, por exemplo, assim, uma chave, um trunfo que eu tenho, assim, em relação aos meninos, é que, principalmente, é um pouquinho um outro tema, mas assim, quando se respeita a confiança, que eu pergunta pra mim alguma coisa, eu falo, é isso. Não, não sei o que. Não, eu tô dizendo pra você que é isso. Ah, mamãe, mas é aquilo. Deixa eu te falar, meu amor, mamãe mente pra você? Não, eu não minto. Então, por favor, confia no que eu tô te falando, é isso, tá bem? Vai ser melhor pra você, sim, né? Você tendo certeza, você tendo segurança do que você tá falando, você pode falar, né? Então, eu acredito que essa é o exemplo, você não mentir é uma pedra fundamental. Comece a fazer uma autoanálise. Sabe, até aquelas mentiras, não, eu vou ali e já volto. E 5 horas depois que você voltou, não, chega e fala, olha, mamãe vai precisar sair, eu vou demorar, mas eu vou voltar. Para as crianças menores isso é importante. Enfim, gente, eu acho que são esses os pontos importantes, porque isso é o que vai trilhar essa caminhada, tá? Lembrando que a gente passa aí pelo processo de ensinar, de fixar, treinar e depois de disciplinar. As crianças precisam saber que vão existir consequências, né, para as atitudes dela. Essa é a vida da gente. Tudo na vida vai ter consequências. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos, porque é a oportunidade que a gente tem de ensinar isso em amor, né? Senão elas depois vão apanhar aí do mundo. E isso é viável tanto para quando você está lidando com uma criança muito pequena que ainda não entrou nesse ciclo de mentiras, como é viável também se você já tem uma criança maior que já está nesse processo. Talvez você vai ter que percorrer um caminho um pouquinho mais longo se essa criança for maior. Mas em compensação, essa criança ela já tem uma capacidade cognitiva maior também, em que você consegue trazer para ela os argumentos um pouco mais elaborados, sabe? E aí traga experiências, tenta traduzir na linguagem ali da criança, às vezes assim, com uma coisa assim, se a sua coleguinha lá da escola falar assim mentira para você, você ia gostar? Entende? Tenta levar os exemplos que você quer dar para essa criança para o universo dela, para o universo infantil dela, pegando exemplos da vivência dela. E aí ela vai conseguir perceber que aquilo não tá legal, né? Oi, Lívia, você entrou agora, mas ó, vai ficar salvo, tá? Tô já aqui no finalzinho, eu acho. Deixa eu ver, já tem, são 9h49. Mas assim, então eu acho que são esses 3 passos que são importantes, e também a gente tem a consciência de que é um processo, é uma caminhada. Respire fundo se você já está vivenciando isso aí com dificuldade. Faça uma autoavaliação, porque você precisa, antes de tudo, ser modelo,
tá? Para suas crianças, elas vão te modelar, elas vão fazer aquilo que elas veem muito mais do que o que você fala, né? E eu acho que era isso que eu tinha para poder compartilhar com vocês das minhas experiências aqui com as crianças em relação à mentira. Ah, e um ponto que nesse resumão eu esqueci de falar. A ideia de você recompensar, privilegiar a verdade, tá? Então, diante de uma situação que a criança teve um comportamento ruim, ainda que ela tenha tido um comportamento muito ruim, você abre mão de discipliná-la se ela te falar a verdade e assumir que foi ela que teve esse comportamento. Isso vai gerar muita confiança, isso vai gerar a sensação de acolhimento e de proteção, que você protege ele. Você não tá ali só para poder, sabe, disciplinar, ser brava. Não, essa criança vai se sentir acolhida. E na medida em que ela se sentir acolhida e amada, e ver que a verdade é algo que você valoriza e que em razão da verdade você a acolhe, as chances do ciclo de mentira terminar são, assim, a chance é muito grande mesmo. Então era isso. Tem alguma, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma situação específica, às vezes eu posso colaborar. A gente ainda tem um tempinho aqui antes do Instagram cortar, né? A nossa transmissão aqui. Eu tô aqui assim para poder conversar com vocês. Tem alguma coisa? Querem compartilhar comigo? Ai, obrigada pelos coraçõezinhos. Eu sempre participo e mando corações para as pessoas. Estou toda feliz aqui com os corações chegando para mim. Fico muito feliz, muito grata mesmo. Mas eu acho que é isso, olha, gente. E é um caminhar constante mesmo em relação à mentira, tá? Mesmo eu tendo aplicado todas essas técnicas assim, ela é constante. Então, você tem uma incidência menor. Depende muito do perfil da criança. Por exemplo, o Davi tem um perfil de não mentir. Sempre teve. De ser muito verdadeiro, de ser muito honesto. A Elisa já tem um jeitinho de escapar, sabe? Ela com mais frequência tá falando ali as pequenas mentirinhas dela. Não, mamãe, não fui eu. Então, já é uma criança que eu preciso ali falar mais vezes. E sempre vou com amor, ensino, treino, até que chega num ponto e falo, meu amor, você está mentindo para mim. Se você permanecer mentindo, eu vou te disciplinar, né? Ah, existe uma outra coisa que, ó, no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, que é uma coisa que eu vou sempre falando aí nos meus posts, né? O que acontece? Eu geralmente pego, assim, a situação e falo o seguinte: mamãe te ensinou, não pode fazer isso. Eu já aviso, tá? Da próxima vez que isso acontecer, você vai ser disciplinado, tá? Aqui tem uma pergunta, deixa eu ver aqui. Acontece, tem muito. Sim, isso é difícil, né? Quando você tem a criança. A pergunta é: quando a criança tem acesso a casa do pai, uma situação que não tá ali no seu controle, em que ela vivencia, né, a mentira. O que eu acho que é importante? Sem denegrir a outra pessoa, ou seja, sem falar mal, fulano é mentiroso, que não sei, né? Sem ter essa conotação ruim, a gente tem que tentar falar, olha, tá vendo como não é legal? Infelizmente, eu sei que acontece. E aí, gente, quando eu compartilhei aqui com vocês que caso você tenha essa dificuldade, você minta, você compartilha com essa criança que é uma dificuldade sua e que vocês vão caminhar juntos. Isso é para todas as outras dificuldades. Então, vamos pegar essa situação da mentira que não é a sua dificuldade, tá? Mas você sabe que ela vai para casa do parente, do amiguinho, e lá o povo tá mentindo. E aí é um exemplo, ou pede às vezes até a criança para mentir. Você vai falar assim: olha, sabe, por exemplo, que a mamãe tem uma dificuldade grande de falar baixo? A mamãe tem uma dificuldade de falar baixo. Infelizmente, lá na casa do seu amiguinho, lá na casa do fulano, na casa do familiar tal, do papai, às vezes do vovô, da vovó, eles têm essa dificuldade. A gente vai tentar ajudá-los. Por quê? Porque falar a verdade é assim, falar mentira é ruim.
E, gente, criança é tão fofo que é capaz dela chegar se você ensinar ela em amor, ela vai falar em amor. Ela vai chegar nessa situação e vai falar assim, eu não posso mentir, mamãe falou que mentir é assim, porque isso não é legal, porque senão a mamãe não vai ter a confiança em mim, mentir não é uma coisa boa, Deus não gosta de mentira, a mamãe quer confiar em mim, entende? Se você ensinar isso pra ela em amor, ela vai repassar essa verdade em amor. E aí você tem condição de falar, olha, tá acontecendo isso, assim, fala a verdade com a mamãe, porque aí você começa, uma engrenagem, percebe? Você incentivando, acolhendo, falando em amor, quando essa criança foi estimulada de alguma maneira a mentir por outras situações ou outras pessoas, ela vai sentir liberdade de te contar, sabe? Então, eu acredito que seja esse o caminho, ainda mais que você percebe quando tá falando a verdade ou quando não tá, e que elas estão sendo influenciadas por um outro ambiente, é valorizar mais do que nunca a verdade. E aí, ao invés de falar dessas pessoas que estão falando a mentira assim de uma maneira ruim, né? Não pode mentir, porque é horrível, fulano. Fala em amor. Fala em amor, tendo um cuidado com essa outra pessoa, porque ela vai replicar isso, sabe? Às vezes até mostra assim, sabe essa dificuldade que eu tenho? Infelizmente o fulano tem dificuldade nesse outro ponto, mas você pode até ajudar ele, ou então a gente tá aqui e a gente pode ajudar, às vezes, entende? Eu acho que é uma estratégia boa aí, tá? Então, minhas queridas, meus queridos, porque tem meninos, né, papacitos aqui também comigo, mamacitas e papacitos aqui comigo. Eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando. Deixa eu ver que se ainda tem um tempinho. Ainda tem um tempinho aqui, eu acho que 3 minutinhos deles cortarem a gente. Mas fico, assim, muito agradecida. Essa é a primeira de muitas, eu espero. Tá podendo trazer aqui para vocês as experiências que eu tenho, o aprendizado e esse caminho que eu tenho trilhado e tem dado tão certo que eu quero compartilhar com vocês o que e como, para a gente poder ter, assim, sabe, uma maternidade mais leve, mais gostosa e a satisfação de estar criando pessoas com valores e princípios que vão fazer diferença nesse mundo, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar aqui. Obrigada de coração, obrigada pelos corações, pelos vários corações, tá bom? Um beijo grande. Quem chegou aí depois, eu vou deixar salvo a live aqui, que aí vocês podem ouvir todos os passos que eu coloquei. O início foi, acho que é bem importante, são premissas bem importantes de vocês ouvirem, tá? Um beijo grande, grande, grande. Deixa eu ver se eu consigo saber desligar aqui primeira vez, né? Beijo.